Olá, crianças lindas do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, estamos iniciando mais uma semana de estudos. Estamos nessa semana, crianças, começando um novo mês. O mês de abril acabou e agora nós estamos iniciando o mês de maio. Olha só, já estamos no mês de maio, no mês 5 do ano de 2021. Já estamos quase no meio do ano. Então, crianças, nós vamos estudar hoje sobre a pontuação. Na semana passada, nós já estudamos alguns pontos. Vocês se lembram? Nós estudamos o ponto final, estudamos o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Estudamos 3 pontinhos. Hoje nós vamos relembrar estes pontos que nós já estudamos e vamos estudar novos pontos, novos sinais de pontuação. Quando é que a gente usa? Como é que a gente coloca na frase? Porque, como a tia Carol já explicou, a pontuação ela é muito importante. Porque nós precisamos encerrar a frase, precisamos colocar o ponto. Quando a gente está com algum sentimento, né? Nós estudamos qual é o ponto que a gente usa. Quando a gente está perguntando, nós também estudamos qual o ponto que a gente usa. Então, a pontuação, ela dá sentido às frases. A gente não pode deixar as frases sem ponto, não, porque senão o texto ele fica totalmente confuso. Uma frase já emenda com a outra, e aí a gente não entende o que está acontecendo naquela frase. Então, nós temos que ter muito cuidado com a pontuação. E olha só, é muito importante nós nos lembrarmos também que sempre que a gente estiver iniciando uma frase, a gente inicia com a letra maiúscula. Então, eu não posso colocar lá o ponto final quando a frase terminou, aí começar a outra frase com letra minúscula. Desse jeito fica errado. Então, se eu coloquei o pontinho, se a frase terminou e eu vou começar a outra frase, letra maiúscula. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer dos sinais de pontuação. Temos que ficar, olha, ligados e com bastante atenção para que a gente consiga cada dia escrever melhor, ler melhor, fazer a pontuação dar sentido às nossas frases. E aí, como que a gente aprende isso, crianças? É fazendo, é estudando, não tem outra forma. É colocando em prática o nosso conhecimento de cada dia, tá bom? Crianças, vou compartilhar aqui então agora com vocês a nossa aulinha de hoje. Isso, olha só. Nós temos aqui, crianças, os 2 pontinhos que nós já estudamos, certo? Que é o pontinho de exclamação e o ponto final. Aqui o ponto de exclamação, como que ele é? Vocês já viram, né? Coloca aqui, olha, um tracinho e uma bolinha. Então vamos relembrar. Quando é que a gente usa o ponto de exclamação? Nas frases exclamativas, está indicando um sentimento, admiração, espanto, tristeza, alegria. Tudo isso está indicando um sentimento. Então, nós vamos usar o ponto de exclamação. Olha aqui embaixo aqui o ponto, olha. Que belo sapato! Então, olha só, eu estou admirando o seu sapato, eu estou fazendo um elogio com admiração. Então, eu vou usar o ponto de exclamação. Essa aqui, crianças, é uma frase exclamativa. Muito bem. O ponto final é o ponto que a gente mais usa, crianças. Em quase todas as frases a gente utiliza o ponto final. Ele indica o fim de uma frase. Uma frase que é negativa ou uma frase que é afirmativa. Então, se eu estou negando, se eu estou afirmando, eu não estou fazendo pergunta e eu não estou exclamando, não tem sentimento, então é o ponto final. A gente vai lá e coloca o pontinho.
Olha aqui uma frase. A estrela brilha no céu. Eu estou fazendo uma afirmação. Eu estou falando que a estrela brilha no céu. Mas eu não tenho sentimento, eu não estou perguntando. Então é somente o ponto final. Vamos descer aqui. Opa, foi demais. Aqui, crianças, hoje nós vamos conhecer esses novos pontos aqui. Esses aqui são novos. Nós vamos conhecer o travessão. Travessão, o nome dele já fala o que é. É um risquinho maior. Olha só, a menininha está deitada aqui nele. A gente já vai ver como é que a gente usa ele ali no texto. Crianças, o travessão, ele indica um diálogo. Então, olha só, esse alguém aqui está errado, hein, crianças? Nós já acabamos de perceber. Depois do G, tá faltando o U, porque desse jeito aqui está escrito alguém. Não é alguém, está faltando o U aqui. Então, vamos visualizar um U ali depois do G. Crianças, olha só, o travessão ele indica um diálogo. Quando lá no texto uma pessoa vai iniciar um diálogo, então a gente coloca o travessão. E antes de iniciar o diálogo, a gente utiliza os dois pontinhos também. Quer dizer, ali em seguida alguém vai falar. Vamos ver o exemplo aqui? A professora falou. Então, se a professora vai falar, eu coloco aqui os dois pontinhos. E aqui embaixo, crianças, abram o livro na página 12. Então, aqui vocês sabem que essa frase aqui, crianças, abram o livro na página 12, é a professora que está falando. Então, é um diálogo dela. Então, antes de iniciar a frase, vocês vão colocar aqui o travessão, olha só. É um risco maior, olha aqui o travessão. É um risco antes de iniciar a frase. Então, sempre que for iniciar um diálogo, sempre que vocês perceberem que alguém vai conversar no texto, aí a gente utiliza o travessão. A vírgula. Crianças, todos os sinais de pontuação são muito importantes, como a tia Carol já explicou, para a gente indicar, para a gente dar sentido às frases. A vírgula é muito importante. Ela indica uma pausa na frase, ela é usada nas datas, é usada nos endereços, é usada em sequências, é usada para dividir uma lista. Exemplo, aqui o exemplo. Mamãe comprou muitas frutas: laranja, mamão, uva. Se eu falar essa frase sem a vírgula, mamãe comprou muitas frutas: laranja, mamão, uva. Tudo misturado. Eu tenho que dividir as frutas aqui, porque tem muitas frutas. Então, eu vou dividir. Vou colocar a vírgula. Mamãe comprou muitas frutas. Dois pontinhos, porque aí vai me mostrar quais frutas que são. Laranja, vírgula. Mamão, vírgula. Uva, ponto final. Porque aí terminou a frase. Se a gente coloca, quando a gente coloca lá no cabeçalho, a gente coloca a data, Palmelo, hoje é 3. Palmelo, 3 de maio de 2021. Eu tenho que colocar Palmelo, vírgula, 3 de maio de 2021. Para separar a data. Então, a vírgula, olha só, muito importante também. Ela separa elementos numa frase, ela indica uma pausa na frase, ela separa o lugar, o tempo e o modo, e ela separa explicações também na frase. Vamos descer aqui que tem mais um para a gente estudar. Dois pontos. Nós vimos ali em cima os dois pontos. Ele indica uma enumeração, ou então quando alguém vai falar algo. Olha só, hoje eu trouxe no meu estojo dois pontinhos. Quer dizer que vai enumerar aqui lápis, borracha e apontador. Então, a criança está falando que ela trouxe no estojo dela e ela vai enumerar algumas coisas que ela trouxe. Então, eu uso os dois pontinhos. Lápis, vírgula, borracha e
apontador, ponto final. Então, eu utilizo os dois pontinhos quando alguém vai falar. Ali em cima a gente viu quando a professora falou, né? Antes dela iniciar a fala dela, tinha os dois pontinhos. E quando tiver também uma numeração, quando tiver várias coisas que a pessoa vai falar na frase, que ela vai indicar na frase, coloca os dois pontinhos, igual nessa frase aqui. E aí tem o ponto de interrogação, que nós já estudamos, né, crianças, na aula passada. Vamos relembrar. O ponto de interrogação, a gente viu que ele parece um guarda-chuvinha, né? O guarda-chuvinha e o pontinho. Então, a gente utiliza ele em uma frase que tem uma interrogação. O que é uma interrogação, crianças? Interrogação é uma pergunta. Está interrogando. Então, sempre que eu tiver uma pergunta, eu vou utilizar o ponto de interrogação. Se a gente não utiliza os pontos, crianças, a frase fica errada. A frase fica sem sentido, a gente não entende o que está acontecendo. A gente não pode se esquecer da pontuação. Agora, nós vamos pontuar esse texto aqui. Vocês vão me auxiliar prestando atenção. Vamos começar aqui comigo. Um homem encontra um pinguim e não sabe o que fazer. O vizinho aconselha. Ó, aqui tá tudo misturado. Vamos pontuar isso aqui para a gente arrumar essas frases. Um homem encontra um pinguim e não sabe o que fazer. Ponto final. Agora sim. O vizinho aconselha. Então, aqui eu estou iniciando uma frase. Ó, começa com a letra maiúscula. O vizinho aconselha. Então, o vizinho, ele vai falar. Eu venho aqui e coloco dois pontinhos. Leve o animal ao zoológico. O vizinho falou, não foi? Então, aqui, eu tenho que colocar o travessão. É um risquinho aqui na frente. A gente viu ali em cima. Leve o animal ao zoológico. Ele terminou a frase. Eu venho aqui e coloco o ponto final. No dia seguinte, olha, aqui, no dia seguinte, o vizinho encontra o homem com o pinguim e pergunta. Vamos pontuar. No dia seguinte, vírgula, eu estou separando essa frase para não ficar tudo misturado. O vizinho encontra o homem com o pinguim e pergunta. Então, aqui eu coloco o ponto de interrogação? Não, a pergunta é na próxima frase. O vizinho vai falar. Então, eu venho aqui e coloco dois pontinhos. Aí ele está perguntando, ele começou a falar. Opa, aqui não. Eu venho aqui e coloco travessão, porque o vizinho está falando. Meu amigo, você não levou o animal ao zoológico? Agora sim, eu venho aqui e coloco a interrogação. Aí o vizinho falou, levei sim, e ele adorou. Se o vizinho falou, eu venho aqui e coloco o travessão também. Levei sim, e ele adorou. Ponto final. Hoje vamos ao cinema. Ele continua falando, tem o travessão aqui também. Hoje vamos ao cinema. Ponto final. Olha só, esse vizinho aqui, ele tá muito maluquinho. Ele encontrou o pinguim, né? O vizinho dele falou para ele, leve o animal ao zoológico, porque lá no zoológico, né? É um lugar que tem muitos animais, então o pinguim, ele vai poder ser abrigado, ele vai poder ser cuidado lá. Aí o vizinho achou que era para passear com ele, falou que ia levar ele hoje no cinema, não entendeu foi nada. Tá certo, crianças. Vamos agora fazer a atividade de hoje de vocês. Eu vou fazer aqui no texto, vocês vão prestar atenção e depois vocês vão fazer em casa. Quais são os pontos cardeais? É uma pergunta. Então, qual ponto que eu utilizo aqui? Ponto de interrogação. Norte, sul, leste, oeste. Então, aqui eu vou separar essa frase, eu vou colocar a vírgula para separar o
os pontos cardeais. Norte, vírgula, sul, vírgula, leste, vírgula, oeste, ponto final. Vamos continuar. Onde o sol nasce? Está fazendo uma pergunta. Ponto de interrogação. No leste. Ponto final. Crianças, eu vou fazer só essa primeira. Tem três textinhos para vocês colocarem a pontuação lá na atividade de vocês. Eu vou fazer somente esse aqui. E aí os outros a gente vai fazer na nossa aula pelo Zoom. Então, vocês vejam esse, assistam, né, a videoaula, vejam esses sinais de pontuação para atividade, os outros vocês vão fazer sozinhos. E aí, amanhã na nossa aula, nós vamos fazer a correção, vamos fazer todos juntos, certo? Então, vou terminar o compartilhamento, interromper aqui. Então, crianças, essa é a nossa videoaula de hoje, falando sobre sinais de pontuação. Nós vamos falar mais sobre essa pontuação, sobre esses pontos amanhã na nossa aula pelo Zoom. Então, as dúvidas que vocês tiverem, a gente poder fixar mais, amanhã a gente vai continuar. Eu aguardo vocês na nossa aula amanhã. Vocês tenham bons estudos e boas atividades. Um beijo!